Boa noite, meus amores. Sejam bem-vindos e bem-vindas aqui à nossa live Terapia do Luto, o nosso encontro semanal de quarta-feira. Para você que não me conhece, eu sou Michele Caltabiano, sou uma terapeuta emocional e também uma mãe em luto. Depois de passar pela pior dor do mundo, eu aprendi a lidar com as emoções e hoje trago aqui no meu canal, nas minhas redes sociais, uma terapia em grupo que ajuda você a processar o luto. E o tema da nossa live de hoje é exatamente esse. O luto deve ser processado e não superado. Então, hoje nós vamos entender a diferença entre processar o luto e superar o luto. Para isso, eu convido a minha amiga e a conselheira do luto, que trabalha conosco todas as quartas-feiras, Andréia Faria. Já chegou aqui na live. Vou liberar para ela entrar. Vocês aqui do Instagram não vão conseguir vê-la, porém vão conseguir ouvi-la. A live terapia do luto é uma terapia em grupo que acontece de forma online. Uma terapia em grupo sempre tem a participação de muitas pessoas, onde a gente ouve, aconselha, né? Então, existem muitas pessoas participando com a gente aí. Oi, Andréia, boa noite, seja bem-vinda. Você está me ouvindo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem também. Vamos ver se já chegou a notificação aqui. Ah, já chegou. Tem Chegou dia que é uma beleza. rapidinho. Hoje chegou rápido. Isso mesmo. Tem dia que Cadê a as notificação, meninas? Cadê as tem dia que a meninas? notificação chega rapidinho. Elas Hoje vão para mim entrando. chegou. Aí, ó, chegou o convidado aqui, ó, vai Ó, passar na frente da câmera, né? Para quem esse não nunca falta. conhece, esse não Esse aí falta. nunca falta. Isso, ele passa, ele vai para lá, ele vem para cá, até que ele arruma um lugar aqui, ele deita, né? Esse é o convidado especial da live, para quem não conhece, é o Beck, meu gato. Ele adora participar das lives. E às vezes eu fecho a porta, fico quietinha aqui, ele fica lá, ó, miando, querendo entrar aqui, e aí vem pela janela, né? Você já chega aqui. Michele, eu gostei do teu microfone. Gostou? Muito, Então, né, tem que ir melhorando aqui, sim. porque a gente põe uma câmera aqui no Instagram, uma câmera para o Facebook, o computador para a gente poder ler as mensagens, porque eu já tô ficando, né, um pouco É. ceguinha, preciso de óculos para ler as mensagens aí do celular, não dá. Ah, se eu não pôr o óculos, eu não consigo ler. Temos esse microfone aqui que está ligado no Instagram e temos um outro microfone pequenininho aqui ligado também no Facebook. Por quê? Cada equipamento tem que ter o seu microfone, senão o som ele realmente dá problema. Ele chega baixo e aos pouquinhos a gente vai melhorando, né, André? É isso Trazendo para aí. cá equipamentos aí para que a gente possa transmitir isso da melhor qualidade possível. As meninas já estão entrando aí, que eu já vi, a Cida chegou, Oi, Rosa Cida, também Cris, chegou, a Rosa, tudo Cris bem? Santos também chegou. Eu tenho recebido muitas mensagens aqui durante a semana, porque tem o número de WhatsApp aqui, né, da Resoluto, e muitas pessoas mandam mensagem e assistem a live depois, né? Então elas me dão aí um retorno sobre a live, falam que assistiram, o quanto está sendo bom, me fazem sugestões de temas, né, para que a gente possa falar aqui. Ai, que Então, ontem legal. recebi uma mensagem muito querida da Terezinha, ela é de Manaus, ela trabalha até as 22 horas, então ela não consegue participar ao vivo, né? Então ela manda as perguntinhas dela via WhatsApp, para que a gente possa falar aqui no grupo, para que a gente possa compartilhar também um pouquinho da história dela, para que a gente possa respondê-la dentro dessa terapia em grupo. Então, olha para você ver que bacana que é esse É. nosso trabalho de levar essa terapia para vários lugares, né, através da internet. Então, a gente chega realmente no coração de quem precisa, é verdade? Fora isso, a gente tem bastante retorno, né? Retornos bons, né? Que as pessoas estão absorvendo tudo que a gente fala, os temas, né? Estão fazendo uma diferença
Boa na vida noite, delas. Roseilda. Ela tá entrando pelo Instagram. Você tá me Ah, ouvindo bem? Se o som estiver bom, porque semana passada não estava muito legal. Se estiver bom, dá um joinha para mim, por favor. A Edna chegou aqui também. E a gente transmite assim para todas as redes, né, André? Para que a gente possa alcançar todas as pessoas. Eu vou isso. compartilhar aqui um pouquinho a nossa live em alguns grupos. E o nosso tema de hoje é esse, né? O luto, É ele isso. deve ser processado e não superado. É um Mas tema, é um tema que a gente precisa conversar bastante sobre isso. Por quê? Porque a gente ouve, né, em alguns lugares, ou de alguém que a gente precisa superar o luto, como se ele fosse um obstáculo, né, que a gente precisa passar por cima da dor, esquecer, né, deixar de lado a dor. Como que a gente vai ressignificar a nossa vida se a gente não passar por essa dor, né? Então, a gente não precisa se referir a esse tema como superar, né? Não, a gente vai cuidar dessa dor, para que a gente possa aprender, né, com o tempo, a como a gente vai continuar sobrevivendo sobre isso. E eu escuto muito de pessoas assim, eu vou superar, né, sempre tem aquele, eu vou esquecer. Não, você não vai esquecer, né, pelo contrário, é uma coisa que você vai ter sempre na sua vida, mas você não pode achar que se você não superar, você vai ser um derrotado. E não é bem assim. Então, nós vamos conversar sobre isso, que eu tenho certeza que muita gente aqui já ouviu que você tem que superar o luto e pronto. A gente não supera, né, Michele? A gente, não. a gente apenas ressignifica a nossa vida por uma nova vida que não vai ser a mesma de antes, mas que é possível sim, mas não superar, é cuidar. É exatamente isso. A palavra superação vem, né, realmente de superar algo. E o que a gente deseja superar em nossas vidas? É algo que é ruim. É claro que o luto ele não traz as melhores emoções. Ninguém quer vivenciar um luto, mas ele é um processo natural da vida. Então a gente precisa aprender a lidar com essas emoções. Essa questão que a Andrea falou de a gente se sentir derrotado, né? Uma pessoa em luta é muito mais forte do que você pode imaginar. Verdade. Você pode sentir e pensar que você é uma pessoa fraca, mas você não é fraca. Diante da maior dor do mundo, você está conseguindo sobreviver? Porque no início a gente sobrevive. Depois a gente entende como continuar vivendo, porque sobreviver é caminhar se arrastando, né? Vamos dizer assim, a gente vai se arrastando, se levando, se empurrando, mas viver é continuar seguindo com alegria, com fé, com amor, continuar fazendo o que nós sempre fizemos. É claro que tudo é diferente. Nós não gostaríamos de estar passando por essa situação. Nós também não gostaríamos de estar vivenciando esse afastamento. Mas ele aconteceu e ele acontece com todas as pessoas. É claro que nós vivenciamos aqui lutos de mãe. A maioria que participa aqui é mãe, tá? Acho que cerca de 80% aqui é mãe. E a maior dor do mundo é a dor do luto de um filho. Então, se você está vivendo essa dor, você está vivendo a maior dor do mundo. E tem alguém que não para de passar aqui, né, Beck? Onde você quer ficar, meu filho? Sossegue, meu filho. Então, você está vivendo a maior dor do mundo. Você está conseguindo lidar com isso? Você está sabendo como lidar com todas essas emoções? Então, assim, o luto. Primeiro, a gente tem que entender que o luto é o processo que nos afasta dessa pessoa. O luto, ele é um conjunto de emoções, todas essas emoções que vão se manifestando. Como eu vou lidar com cada uma delas? Eu preciso aprender a lidar com a dor de um jeito, com a tristeza de outro, com a saudade de outro, com a mágoa de outro, com a raiva de outro,
Por que que eu preciso aprender a lidar com essas emoções de forma diferente? Porque para cada emoção que eu vou trabalhar, eu tenho, vamos dizer assim, um remédio diferente. Qual é o remédio para cuidar da dor? Qual é o remédio para cuidar da tristeza? Qual é o remédio para cuidar da saudade? E a gente, quando a gente vai lidar com emoções, a gente precisa de uma outra emoção. Então é uma balança, é um equilíbrio. Eu tenho que trazer uma outra emoção para minha vida para equilibrar e anular aquela outra emoção, tá? Com emoções contrárias. Se eu estou triste, eu tenho que trazer alegria na minha vida. Se eu estou com sentimentos de culpa, eu tenho que trazer aceitação. Qual é a emoção que eu tenho que trabalhar? Qual é o comportamento que eu tenho que trabalhar para eliminar aquela emoção que está me fazendo mal? Então eu preciso saber disso, eu preciso entender disso. Mas primeiro de tudo é entender que o luto é esse conjunto de emoções e para lidar com cada um eu preciso de um processo. Por isso que é processar o luto, processar as emoções. Dentro de uma empresa, de uma grande indústria, de um processo de fabricação, existe processo, parte por parte. Então, o luto também é assim, parte por parte, emoção por emoção. Então, o termo correto é processar o luto, trabalhar cada emoção no seu momento, trabalhar uma de cada vez. Mas como elas acontecem todas juntas e se misturam, a gente se perde. Você fica perdido nas emoções. Uma hora você sente raiva, uma hora você está magoado, outra hora você sente medo, culpa, você chora. Então, tem muitas emoções envolvidas aí. Eu preciso parar, analisar, observar o meu luto, ter atenção com o que está acontecendo comigo, para saber qual é o primeiro processo que eu vou realizar. Qual é a primeira emoção que eu vou trabalhar? Entendeu? Posso trabalhar todas de uma vez? Posso. Ivonete, boa noite, seja bem-vinda. Posso trabalhar todas as emoções de uma vez? Se eu conseguir lidar com elas, sim. No começo, eu não estou conseguindo lidar nem com uma. Por isso que se chama processar luto. Uma de cada vez, um passinho de cada vez. E não é fácil a gente pegar tudo, tá tudo, imagina uma cesta. E você mistura ali tudo. Emoção, raiva, ódio, medo, culpa, rancor, vergonha, irritação, raiva, tudo ali no meio. Você não sabe nem por onde começar, tá tudo misturado. De repente você desconta sua raiva em alguém que não tem nada a ver com a história. E aí você causa um problema maior do que aquele que você já estava vivendo. Porque você está vivendo um processo delicado. E aí você começa a criar mais complicações na sua vida que você não consegue resolver. E aí você vai se vendo cada vez mais triste, mais depressivo, com mais situações para resolver, tá? Se as emoções acontecem, é porque tem vivências relacionadas gerando essas emoções na nossa vida. Tem pessoas que geram raiva dentro do processo de luto, vingança. Tem outras que não. Tem outras não tem por que querer se vingar de ninguém. Se for um luto mais natural, de uma pessoa mais de idade, vamos dar um exemplo, né? Uma pessoa que viveu até os seus 90 anos, 95 anos, é a minha mãe, já estava muito, né, de idade, o corpo debilitado, e chegou a hora dela, ela foi. Eu vou manifestar raiva e ódio e querer me vingar dentro do meu processo de luto? Não. Eu vou olhar com paz, com calma, agradecer pelo tempo que tive com ela e falar: mãe, descanse em paz. Não é assim? Não fica mais fácil aqui na minha mente de eu ter aceitação pelo luto da minha mãe? Agora, se é de um filho que está indo antes de mim, a aceitação já é mais difícil. Olha que como é diferente. Se ele foi, de alguma forma, assassinado, a gente tem casos aqui sim.
E eu vou falar, gente, eu falo abertamente com vocês, porque eu quero ajudar vocês a entender a história de vocês, o luto de vocês. Aí a pessoa que viveu essa história, ela tem raiva, ela tem ódio, ela quer se vingar daquela pessoa. E é natural que ela sinta isso, pois essa pessoa atentou contra a vida do filho, da filha, da pessoa que é mais importante na vida dela. Como ela não vai manifestar essa emoção? Então, até que ela processe tudo isso, além disso, ela tem a falta, o vazio, a saudade, a dor, a mágoa, a tristeza, tudo que um luto, né, de uma pessoa mais velha, que eu vou sentir a mesma coisa, só que tá acarretado de mais coisas. Você tá entendendo? Hoje eu conversei com uma mãe, e ela já é minha amiga há muito tempo, e o bebê dela faleceu logo quando nasceu. Ele permaneceu vivo alguns dias e aí cada pessoa traz uma história para ela. Né? Uma médica começa a dizer que a culpa foi do hospital, que poderia ter feito de um jeito, que poderia ter feito de outro, e aquilo foi indo na cabecinha dela. E aí o marido dela falou assim: tenha calma, né? Volte para o centro, né? Volte aqui para você, para sua consciência, né? Independente se a gente tivesse ido para um hospital ou para outro hospital, teria que ser. Né? As nossas vidas estão nas mãos de Deus. Então, a gente fica buscando culpa, né, dentro das possibilidades. E se eu tivesse ido para um outro hospital? Né? Uma outra pergunta que eu recebi: e se eu tivesse pago um plano de saúde para o meu filho, será que ele estaria vivo? Será que teria feito a diferença no momento em que ele precisou ser assistido pela medicina, pelos médicos, pelo socorro? Gente, a gente está falando de uma coisa muito séria e a gente busca essa culpa. E essa culpa impede a pessoa de seguir em frente. E então essa mãe, ela virou para mim hoje e ela disse assim, e eu com muito respeito falo aqui, eu não falo quem é a pessoa, mas eu conto a história. Ela falou assim, que teve alguém que chegou um dia para ela e falou, olha, cuidado com o que você faz, cuidado com os lugares que você vai, afinal de contas, fazem poucos dias que o seu filho não está mais aqui entre nós. Ou seja, uma mãe tentando superar o luto, processar o luto, ficar bem, e vem alguém e fala isso. Como essa mãe se sentiu? Melhor ou pior? Como ela tem que seguir com a vida? Sempre chorando? Sempre em tristeza? Porque o luto aconteceu? Ela não tem mais o direito de sair, de viajar, de elevar a vibração para ter esse equilíbrio emocional que é necessário no luto, porque é assim que a gente cuida das emoções do luto. Tendo esse equilíbrio, se eu estou triste, eu preciso de um pouco de alegria na minha vida e dar um equilíbrio. Esse é o remédio para isso. E aí vem alguém e diz, cuidado com o que você faz, cuidado com o sorriso que você dá, cuidado com o... Entendeu? E aí eu olho para vocês e eu falo, quem está sentindo a dor? Essa pessoa que foi lá falar cuidado? Não, é você. Então é você quem sabe o que é melhor para você. É você quem sabe dosar a quantidade desse remédio. Eu tô triste, 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 triste. Eu preciso de alegria para voltar a equilibrar essa balança. Na mesma proporção ou na proporção maior. Por quê? Porque eu estou vivendo uma vida que eu preciso ser feliz, que eu preciso ser alegre, que eu preciso continuar em alta vibração para continuar vivendo. Senão eu entro numa depressão. Então, processar o luto é cuidar dessas emoções. E qual que é o remédio para a emoção negativa? Uma emoção positiva. Qual que é a dosagem desse remédio? O máximo que você puder. Porque ninguém morre de tanta alegria, mas você pode morrer de tristeza. Você vai definhando, entrando em estado depressivo, vai chegando num estágio emocional de humilhação, de vergonha. E depois disso, gente,
é a morte. Você está numa vibração tão baixa, mas tão baixa, que você tem vontade de morrer, de sumir, de que ninguém mais te veja. E o que te torna uma pessoa depressiva? As emoções. As emoções que você está sentindo. Então, o luto, se a gente não cuidar, não olhar para ele de verdade e não trouxer esse remédio que eu preciso para ficar melhor, eu não vou sair dele. Eu vou permanecer nesse luto por muitos anos. Por que que tem pessoas que saem mais rápido desse período de tristeza e de dor e outras demoram mais? Talvez pela dosagem do remédio? Quanto tempo de alegria você tem no seu dia? E eu não tô falando para você sentir alegria com o luto, com a falta. Tô falando para você sentir alegria com coisas que estão na sua vida. Quem continua na sua vida? Quais são as pessoas que continuam aí ao seu lado? Quais são os animaizinhos que estão na sua casa? O quanto de fartura, de abundância você tem na sua casa que você pode ajudar uma outra pessoa? Qual é o projeto que você pode desenvolver para ajudar outras pessoas? O que vai trazer alegria para você e para o seu coração? É isso, gente. O mundo continua existindo, as pessoas continuam vivendo e você também precisa continuar. Eu sei que é um momento delicado e que a gente caminha de forma mais lenta, mas a gente não pode parar. Parar nunca, tá? Então já tem bastante mensagens aí, né, André? Você quer completar com algo que eu falei? Não, quero falar um negócio. Você falou de uma versão que ela, né, tomar cuidado para quando ela sorri, onde ela vai. Tem a versão contrária. Se você está chorando ainda está sofrendo, essa é a versão contrária. Por isso, eu vou completar só o que você falou, que o Sim, luto, exatamente. que o E bem, luto muito bem lembrado isso, André. Muito bem então, lembrado. porque o luto realmente ele precisa ser lembrado, ele precisa ser cuidado, né? Para que as dores e as nossas reações, essas emoções, elas não durem para sempre. Então a gente tem que lembrar disso, né? Que vai ter sempre porque essas versões que você falou uma e outra também são gatilhos para derrubar uma pessoa, não é? Que a pessoa hoje dá um sorriso, ela está fazendo uma coisa que o luto é recente. Se ela está chorando já faz tempo, é porque ela está ainda sofrendo, como se uma dor de uma perda, de um dia para o outro, ela fosse embora. Então, o luto precisa de amparo, né, de acolhimento, de espaço para ele ser, para a gente expressar tudo isso, ao invés de deixar, né, essa dor para trás. A gente tem que passar por ela. Eu só queria complementar isso, Mas é Michele, que eu estava aqui exatamente pensando, isso. porque são duas versões, né? Porque você faz uma coisa, você é julgada. Se você faz outra, você também é julgado. E não é Você tá assim. vendo como não existe uma forma correta? Não Não tem? existe um manual do luto. Tudo que existe são crenças. Uma pessoa acredita que você não pode viver chorando a vida inteira. A outra pessoa acredita que você não pode mais sair, viajar, se alegrar, dar um sorriso, né, no seu período de luto. Então, são crenças que pessoas diferentes têm baseados em suas histórias. Cada pessoa vivencia uma história e ela cria uma crença que para ela se torna verdadeira. Então, para uma pessoa, você nunca mais pode sorrir no luto. Para outra pessoa, você já deu. Vai, filha, continua. A vida continua e você tem que seguir, você não pode continuar chorando. Então, gente, quem sabe da melhor forma de vivenciar o seu luto é você. E por que eu trato de emoções aqui? Porque a emoção negativa precisa de uma emoção positiva para ter equilíbrio e para você sair desse processo de luto. Todo o segredo de processar o luto está nas emoções. Por isso que eu falo de emoção, por isso que eu falo de sentir alegria, por isso que eu falo de elevar a vibração, porque esse é o caminho. Agora, o que você vai fazer para manifestar essa alegria, cada um tem a sua preferência. Cada um tem algo em especial que o faz feliz. O que te faz feliz? O que traz alegria para o seu dia? O que tira um sorriso do seu rosto? Eu fico muito feliz quando eu vou falar com alguém
E às vezes eu fico aqui, ó, 1 hora conversando com a pessoa, e no final ela tá sorrindo pra mim, ela tá dando risada. Porque eu, desse meu jeito espontâneo, eu brinco, eu faço brincadeira. Lógico que a gente tá falando de coisa séria, mas eu tô ali também pra elevar a vibração daquela pessoa. Ela precisa sair melhor do que ela chegou quando ela está conversando comigo. Senão não faz sentido eu estar ali. Certo? Verdade. Então aqui a gente não fica passando a mão na cabeça de ninguém. A gente ensina cada um a lidar com as suas próprias emoções. E As a gente emoções. respeita também, né, Michelle? A gente também Exatamente. respeita, Respeita esse né? tempo. Mas tem que ir criando consciência de que esse é o caminho. Talvez agora eu não esteja pronta. Talvez agora tudo isso que a Michelle está falando aí não faça sentido para minha vida. Mas vai chegar um dia lá na frente, ela vai falar assim: Nossa, agora eu estou entendendo o que você disse aquele dia. O que está acontecendo? Criando É assim mesmo. consciência do que é o luto. Começando a entender que o que a gente está falando faz sentido. Mas você só vai entender isso quando isso se encaixar na sua vida, em alguma parte da sua história, tá? E aí a Isso ficha aí. vai cair. A Roseilda tá aqui. Ela falou uma coisa muito legal aqui, deixa eu só ler e eu já vou começar a ler aqui. Amanhã está fazendo 1 ano que eu acompanho vocês. Que coisa mais linda, que gratidão, Rose, Ai, que você. legal. 1 ano. Como passa rápido, né? Parece que foi ontem que a gente conversou. Eu fico feliz de você ainda estar aqui. Eu fico feliz e grata de você continuar conosco. Eu sei que tem momentos que a gente some da live, depois a gente volta. E é totalmente natural, é totalmente normal que isso aconteça. Porque nós precisamos acolher essa dor e esse sofrimento quando ele chega. Então eu preciso me isolar, eu preciso me afastar, porque eu não estou no momento de ouvir nada, né? E a gente entende isso. Eu fico muito feliz que você continue aqui. Ela colocou assim, olha, eu gostaria de compartilhar com todas as mães enlutadas. Amanhã faz 1 ano sem o meu filho. Está sendo cada vez mais difícil. Estou tentando de todas as formas, né? Mas está sendo muito mais forte a falta do meu filho. Hoje não conheço a mim mesmo, mas como a dor é insuportável, a gente vai se mudando, né, ô Rose? Chegaram a falar para mim que já vai fazer 1 ano e eu ainda estava chorando. Foi o que eu ouvi de uma outra pessoa. É o que a André acabou de dizer. Chore, Rose, chore. Quem é a pessoa que está sentindo a dor? É você, não é o outro. Se você tem a necessidade de chorar, chore. É o seu momento, é o seu luto, é o seu filho, é a sua saudade, é a sua dor. Michele, Ninguém vai viver a sua dor por você, né, André? só uma coisa rapidinho. É aí que eu acho que as pessoas não sabem o significado da palavra empatia. Como que a gente vai julgar uma pessoa se eu não me coloquei no lugar dela? Talvez se ela se colocasse no lugar das pessoas, ela ia entender. Será que se fosse comigo, eu ia querer ouvir isso, né? Será que se fosse comigo, ia ser tão fácil falar e eu ouvir tão facilmente assim, já ainda está sofrendo, né? Ainda está chorando, ou já está sorrindo, né? Vamos falar das duas versões aqui. Então, gente, empatia é colocar-se no lugar do outro, para a gente entender a dor do outro e poder ajudar. Só assim a gente consegue. Caso contrário, as pessoas só vão entender quando passar por isso, que todo mundo vai passar por um luto um dia, né? Quem não passou vai passar um dia. A gente sabe disso, que a lei da vida é essa, né? Nós estamos aqui de passagem e um dia a gente vai embora. Então a gente precisa fazer alguma coisa pelo próximo, né? Qual o sentido dessa vida se a gente não fizer um bem para alguém? Então a gente precisa estar perto de pessoas que queiram isso para você, né? E não se chateiem por causa disso, né? O luto não vem com manual, não tem prazo de validade, é no nosso tempo. E o no nosso tempo é passos de formiguinha mesmo, entendeu? A gente precisa ter paciência. É cansativo, mas a gente precisa ter paciência para continuar. Exatamente.
E assim, essas pessoas, na verdade, elas não sabem lidar com luto. E tudo isso que vocês trazem aí, gente, está comprovando que cada um tem uma crença diferente sobre o luto. Então, o que a gente faz aqui dentro desse trabalho de live terapia? Uma ressignificação do luto. Uma forma diferente de você ver o luto, de você entender o luto, de você aceitar o luto. Uma forma diferente de você aceitar o luto. Porque o que o outro está falando tem razão de ser. Será que essa pessoa que disse já faz um ano e você ainda está chorando? Essa frase dela tem razão de ser? Aonde? A frase da outra pessoa fazem poucos dias que você está em luto. Cuidado aonde você vai, cuidado com o que você posta. O que tem de errado em chorar? O que é que tem de errado em viajar logo após um luto? O que é que tem de errado? O errado é a gente continuar sofrendo baseado no que o outro acha que é certo para minha vida. Isso é que é errado. Continuar sofrendo, ser influenciada pelo que o outro acha. O outro sabe o tamanho da minha dor? Eu sei o tamanho da sua dor? Não, eu imagino, porque eu também passei por isso. Eu imagino. Por eu ter passado por isso, eu me coloco no seu lugar, tento entender sua história, percebo que você tem emoções diferentes das minhas. Olho e penso, talvez a dor dela seja maior que a minha, porque as histórias são diferentes. Mas eu consigo sofrer por você? Eu choro por você, chorei por alguém de vocês? Eu sofri, tenho os gatilhos emocionais por vocês, pelo luto de vocês? Não tenho, gente. Eu tenho amor pela história de vocês. Eu estou aqui porque eu amo o que eu faço. Eu considero vocês e eu tenho empatia por vocês, mas eu não consigo sentir o que vocês estão sentindo. Eu tento entender, mas eu não consigo sentir. Então por que eu vou julgar? Ah, Michelle, mas você tá aí falando o que é para fazer, o que é para ser feito, como tem que lidar com as emoções. Por quê? Porque as emoções são iguais. Tristeza é tristeza, dor é dor, saudade é saudade. Ninguém sente saudade diferente. Ninguém sente tristeza diferente um do outro. Entendeu? Eu também senti tristeza, eu também senti dor, eu também senti saudade. E sinto ainda. Como lidar com emoções? As emoções são emoções. Elas vão continuar sendo emoções, independente da intensidade que você esteja sentindo essa emoção. Tá bom? Então é isso que a gente traz e que a gente ensina para vocês aqui. Lidar com emoções. E eu falo isso, gente, porque eu precisei aprender a lidar com as emoções e foi isso que me tirou de onde eu estava. Foi isso que me tornou um pouco mais forte a cada dia. Não foi fácil. De lá para cá são 5 anos. 5 anos para eu chegar nesse estágio de muita luta e onde eu percebi que somente eu poderia me tirar de onde eu estava. Não é essa pessoa que disse aí, você ainda está chorando ou você já está sorrindo. Não foi essa pessoa que me ajudou a sair do buraco. Quem me ajudou foi eu. Foram as minhas ações. Foi o meu entendimento das emoções. Foi eu olhar para minha tristeza e falar, agora eu preciso de um pouco de alegria aqui. Entendeu? Agora eu preciso de alguma forma aceitar o que aconteceu. Como que eu vou processar isso na minha mente? Como que você vai processar na sua mente? Não sei, baseado nas suas crenças, no que você acredita. O que você acredita que vai fortalecer e ajudar você nessa aceitação? Então, o que é muito único, tá? Mas o
como, o que você precisa sentir de forma contrária para sair daí é igual, tá? E aí, quando eu falo isso, eu tô falando de emoções. O que vai manifestar essa emoção em você? É isso que você vai descobrir. Esse é o seu desafio. Do mesmo jeito que você precisa entender o que está manifestando a emoção negativa. O que faz você chorar todos os dias? O que faz você sentir raiva todos os dias, mágoa todos os dias, tristeza todos os dias, culpa todos os dias? O que está gerando essa emoção em você? É algo que você pensa, algo que você acredita, algo que você ouviu, algum lugar que você esteve, alguma situação que você teve que resolver e trouxe esse gatilho aí, que trouxe essa emoção. Então, aprender a entender o que está gerando a emoção negativa e entender o que vai gerar a emoção positiva para você ter esse equilíbrio. Então, eu fujo de uma situação, eu saio de uma situação que gera negativa e eu vou por um caminho que vai gerar positiva. É escolha. É isso que a gente está ensinando vocês, a escolherem atitudes que gerem a emoção contrária do que você está sentindo. Qual é a emoção que você está sentindo agora? Qual é a emoção contrária? Qual é o remédio que eu preciso para equilibrar aqui? Entendeu? O que fazer é diferente para cada um vai descobrir o que gera essa emoção. Gente, quando vocês entenderem isso, vocês vão entender e vão aprender a usar a inteligência emocional. Isso que é inteligência emocional. Olhar para as emoções, entender como ela atua dentro de você e saber lidar com ela. Continuo com essa emoção ou não? Ela está me fazendo bem ou está me fazendo mal? Preciso permanecer com ela na minha vida? Quem gerou essa emoção? Essa pessoa que gerou essa emoção precisa continuar na minha vida? Ou não? Posso me afastar dela? Ou não tenho condições? Porque às vezes quem está gerando essa emoção é uma pessoa tão próxima, né? E aí a gente tem que falar com ela, falar, olha, toda vez que você faz isso, você me magoa. Toda vez que você fala desse jeito, você me machuca. Eu fico triste, eu choro. Né? Entender o que está acontecendo aí. Tá? Tem bastante mensagem aí, né, André? Eu vou começar a ler. Rosa Leite, boa noite, meninas. Eu espero que vocês estejam bem. Estamos sim, Rosa. Estamos. Aqui no Instagram entrou também mais algumas pessoas. A Cris está aqui. Beijo, Cris. Cris Santos aqui no Facebook. Vocês não fazem live no YouTube, só no Facebook e Instagram? Ô, Cris, eu quero sim, tá? Fazer essas lives aí no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube que eu quero fazê-lo funcionar. Mas assim, acaba que eu trabalho o dia inteiro. E eu chego aqui em casa e à noite que eu vou fazer essas coisas. Às vezes não dá tempo de colocar vídeo lá. Fazer um vídeo, editar, né? Acaba que às vezes eu não consigo. Eu tenho algumas coisinhas lá no YouTube, mas é bem pouco. Mas eu quero sim, né? Levar essa live para o YouTube. O YouTube é um lugar de mais acesso. Porém, nós começamos aqui no Facebook há mais de um ano, porque dentro do Facebook tem os grupos, né? Os grupos de pessoas em luto. Então, se eu faço uma live para uma pessoa em luto, dentro do grupo, eu atinjo essas pessoas. Eu chego de forma mais fácil a esses corações. Então, foi por isso que a gente começou por aqui. Mas a gente tem, sim, essa vontade, né, de expandir, de levar para várias redes sociais. Então, por isso eu estou começando aqui pelo Instagram também, que não tinha, né? Inclusive, a gente não tem a imagem da André aqui, só o som. Mas a gente vai chegar lá, tá? Vai chegar um momento que a gente vai ter mais equipamentos de ponta, né? A gente gostaria de presencial também, né, Michele? Presencial é muito bom. A gente sente, assim, o calor humano das pessoas, a gente fala, né, olhando para as pessoas, abraçando as pessoas, né? A gente já fez uma presencial aqui em Guaratinguetá, né? E foi muito bom. Eu gostei muito. E eu gostaria de todas, né, envolvidas. Né? Infelizmente, muitas moram longe, mas a gente
por enquanto aqui a gente está atingindo, né? A gente está atingindo bastante pessoas, né? Pessoas que compartilham. E o YouTube também um canal que a gente precisa expandir, né? Mas a gente tá indo aos poucos. A Michelle é dessa parte aí, né? De colocar vídeo. Eu sou de uma outra parte. Ó, me perguntaram ontem, assim, ó. Andréia, você não faz vídeo, é só a Michelle que faz? Eu falei, ela cuida dessa parte, mas gente, eu pesquiso o tema, eu coloco os posts todo dia lá na página, sou eu quem coloco. E aí o pessoal, porque assim, às vezes a pessoa fala assim, pô, muito legal, Michelle, eu não ligo para isso, porque quando eu coloco o post, sai como resoluto. Resoluto sou eu e você, né? Isso. Nós aqui que fazemos, então eu não me incomodo com isso. Então, às vezes as pessoas acham que eu participo aqui, mas assim, eu só faço essa participação. Não, gente, eu pesquiso bastante, eu leio. Eu tenho outro projeto que eu também trabalho, Isso. mas esse da Michelle, ela faz essa parte de vídeo que ela tem mais, assim, ela tem mais intimidade com o vídeo do que eu. Aliás, eu aprendi, assim, essa desenvoltura com ela, porque antes eu não tinha, assim, eu tinha meio que vergonha de falar, assim, mas hoje eu tô mais, assim, né, mais leve, mas eu aprendi muito com a Michelle, foi com ela que eu aprendi. Então, é só para deixar, assim, né, que as pessoas às vezes perguntam por que que eu não, às vezes você faz um vídeo e eu não estou junto. Primeiro que a gente mora longe, e essa parte aí, né, como você é terapeuta emocional, acho que você fala aí o que é certo, o que as pessoas estão procurando, às vezes para ter um contato com você, para fazer uma consulta. Então, acho que essa parte aí cabe a você mesmo. E é isso. A André tem um pouquinho de receio com a câmera, né, André? Mas Eu ela fala tenho. bem. Eu tô até suando Isso aí é uma já. crença. É É, uma crença. mas agora até que eu tô mais solta, né? Tá mais solta, muito mais. Cris, eu vi você aqui. Sirlene, minha tia, um beijo pra você. Agora a gente tá na fase de ler as mensagens aqui. Isso. Edna Almeida, boa noite, minha querida. Um beijo pra você também. A Cida, linda. Rosa, estou melhorando dia após dia com a ajuda de vocês. Ainda com alguns gatilhos, mas melhor. Rosa, os gatilhos vão continuar a vida toda, né? O que muda é que você aprende a lidar com eles, né? O gatilho é o quê? Gatilho emocional. Traz à tona de forma instantânea uma emoção que você não está esperando. E aí você não sabe como lidar com aquela emoção. Então, com o tempo, você vai aprendendo a lidar com essas emoções e os gatilhos vão continuar acontecendo, mas você sai dessa emoção com mais facilidade. Porque é um treino, vai acontecendo, e uma hora você consegue aí se desconectar dessa emoção que foi gerada de forma mais rápida, tá? É isso que acontece. A Edna escreveu: todos os dias uma luta, de vez em quando dando uma caída e tendo força para levantar e seguir. Edna, minha querida, as quedas são necessárias. É nesse momento que você aprende a levantar e seguir em frente. Então, cada queda, cada caída, olhe o aprendizado que você tem para levantar. É igual uma criança que está aprendendo a andar. Ela cai muitas vezes, ela engatinha, ela segura em alguma coisa, se sustenta e levanta novamente. E um dia ela consegue levantar sem se sustentar, sem se apoiar em algo. E é assim com o luto também. A gente precisa aprender a levantar. Para isso, a gente precisa cair, né? Então as quedas são necessárias, a gente chama de altos e baixos do luto, elas são necessárias para que a gente aprenda a se reerguer, tá? Olhe para elas como um fortalecimento, algo que está aí para fortalecer você e te ensinar a seguir em frente, tá? Olhe com amor, com carinho, com esse olhar de aprendizado e de aceitação para isso que está acontecendo aí na sua vida, né? As caídas também fazem parte desse processo. Maria Lúcia, boa noite. A Rosa escreveu aqui: essa semana está sendo um pouco difícil para mim,
porque dia 6 faz 2 anos do falecimento do meu esposo. 2 anos já, Rosa, como passou rápido. Parece que foi ontem que a gente estava conversando, né? Que você foi lá no meu consultório, lá em Guará, quando eu estava atendendo ainda. Passa muito rápido. Essas datas, né, mexem muito com a gente, né? As datas mexem muito com a gente. E são gatilhos emocionais. E a cada ano você vai ter que aprender a viver com isso, né? Com essa data, com essa emoção. E cada ano você vai ver que é diferente. E que você vai aprendendo a lidar aí com tudo isso. A Edna também escreveu: esse ano, esse mês de maio está difícil para mim. Seria 50 anos de casamento. Nós tínhamos planos para comemorar. Edna, né? Esses planos, né? Essas expectativas, tudo isso, a gente precisa aprender a lidar com isso também. Além da ausência, da dor, da tristeza, né? Mas nada impede você de comemorar com ele esses 50 anos de companheirismo, apesar de não estarem fisicamente juntos. Eu tenho certeza que ele, em pensamento, em emoção, ele estará junto com você, né? Porque vocês vão continuar sendo ligados aí por essa união de tantos anos. Então, a emoção, o sentimento, a cumplicidade, o companheirismo, eles não se apagam porque uma pessoa faleceu. Eu sei que a forma de comemorar é diferente, você precisa fazer isso de uma outra forma, né? Mais modesta, mais íntima, mais pessoal, né? Mas comemore com ele sim, a alegria de tantos anos de vida, de tantos anos juntos, seja grata, né? A melhor coisa que eu acredito que você pode sentir nesse momento é gratidão por todos esses anos que vocês viveram juntos, né? E demonstra isso para ele. A gratidão, apesar da falta que você sente, demonstra para ele e para todos a gratidão que você tem em ter sido casado com ele por tantos anos, né? Afinal de contas, isso não se apaga, é a sua história, é a sua vida. E conte e reconte essas histórias quantas vezes fizer bem para você, independente do que as pessoas te falem, tá bom? Beijo no seu coração. A Cris escreveu: eu ontem lembrei do Lucas e sorri. Só foto que eu não consigo. Eu também não consigo, as fotos ainda mexem comigo, viu, Cris? Fazem 5 anos e ainda tenho um quesinho aí com as fotos, mas vai passar. Uma hora a gente vai conseguir lidar com isso. Mas que bom que você lembrou e teve esse sorriso, né? E, gente, o sorriso ele tem um poder tão grandioso, vocês nem imaginam. O fato de sorrir, quando você sorri e tem um gesto, né? Quando você sorri, o seu corpo muda, né? Aqui, ó, né? O movimento do seu rosto, ele é diferente. Então, quando você está sorrindo, a sua mente começa a produzir neurotransmissores diferentes, que é a dopamina, tá? Então, o corpo, ele entende tudo. Sorrir é um comando. Por isso que a gente precisa sentir alegria, sorrir, continuar sorrindo na vida, porque a gente precisa que o nosso corpo reaja. E ele tem a sua forma natural de reagir, tá? Então, no momento em que eu dou risada, se eu estiver assistindo algum filme, alguma vídeo engraçado, algumas pegadinhas, alguma coisa que a gente procura aí na internet, eu começo a produzir dopamina no meu corpo. É o que eleva a minha sensação de bem-estar. Então, olha que gostoso, você conseguiu, Cris, né? Lembrar da imagem do seu filho e sorrir. Né? Pode ter certeza que isso tem um poder muito grande. Tânia Modesto, boa noite. Esse mês é o pior mês. Tem lembranças também, Tânia? Agora aqui a outra Tânia, Tânia Moreira. Oi, Tânia, beijo pra você. A Tânia. Nossa, quanto tempo, ó. Beijo, Tânia. Tempo que a gente não se vê. Caramba, muito tempo. Parabéns pelo lindo trabalho de vocês, Mia e Andréia. Que Deus continue abençoando vocês e iluminando sempre esse trabalho de luz que tanto ajuda as pessoas no luto.
Ai, que Ó, que linda! Muito obrigada, Tânia, pelo seu carinho, obrigada, viu, Tânia? pelo reconhecimento. Ai, são pessoas que ficam aqui no coração, né? Que É gostoso verdade. ver. Faz tempo que eu não a vejo. É, a vida é assim, né, gente? Tem momentos que a gente está muito próximo, depois a gente se afasta, mas a vida requer isso de nós, né? Nos leva a transformações, a viver momentos diferentes, e é assim. Mas a gente está sempre no pensamento, né, na lembrança das pessoas, isso é muito bom. Eliene Correia, estou com uma imensa vontade de chorar, um nó terrível na garganta. Chore, Eliene, chore, porque esse nó na Olha, garganta significa que tem muita tristeza dentro de você. Como que eu sei disso? Nosso corpo vai produzindo muito cortisol, que é outro neurotransmissor que o cérebro produz, por conta da tristeza. E se eu não choro, dá esse nó na garganta, esse aperto. Então chore. Sabendo o motivo ou não, dependendo do lugar, se você tiver a oportunidade de chorar, chore. Chore, porque chorar não é sinal de fraqueza. Chorar é um sinal de limpeza. Colocar todo esse cortisol, tudo isso que não está te fazendo bem para fora. Como que eu elimino algo que o meu corpo produz? Colocando para fora. E é através da lágrima, tá? Através da lágrima, eu coloco para fora todo esse cortisol que é produzido pela tristeza que eu estou sentindo. Então, chore. Chore muito para poder limpar, tá? E não só limpar a questão da alma, né, daquele alívio que dá, mas fisiologicamente falando, coloque realmente para fora. Esse nó começa a surgir porque você há muito tempo não chora. Ou porque você está produzindo muito cortisol e não está dando conta de colocar para fora, tá? Aí dá esse nó, o corpo sente, o corpo reclama, ele começa a dar avisos, tá? Por isso que você tem tanta vontade de chorar. A Cris Santos. As pessoas falam que passou. Acabou. Acabou o quê? Né? Eu também já ouvi isso, mas eu não acredito. Pra mim não acabou nada, pra mim continua. Por quê? Porque eu continuo amando meu filho. Eu tenho certeza que vocês continuam amando os entes de vocês, maridos, netos, filhos, mãe, pai. O amor acabou? Não. A ligação que temos com as pessoas é o sentimento. Eu criei esse amor, eu processei esse amor, eu signifiquei esse amor com essa pessoa. E é por isso que eu estou sofrendo luto, porque eu amo. E como que eu vou deixar de amar? O amor é algo que a gente não vê, não pega, mas a gente demonstra, a gente sente, e eu continuo sentindo amor, então nada acabou. Tudo continua. Né? Tudo continua. A diferença, eu tenho falado muito isso nas últimas semanas, é que esse amor, essa demonstração de amor, essa convivência que vai continuar existindo, ela é valiosa para você. Ela não é valiosa para o outro. Esse outro que disse que acabou, que passou, essa vivência, esse amor não tem validade para aquela pessoa, mas tem para você. E quem importa nessa história? O outro ou você? Então, não acabou nada. Enquanto você tiver amor por essa pessoa, não acabou. Tá? É o físico não existe mais. E isso acontece com todo mundo. Não tem ninguém aqui que fica para semente. Deus seria injusto se permitisse que uma pessoa continuasse e outra não. Todos vão no seu tempo, no tempo de Deus, no que é programado, no que já é previsto, no que já é reservado. Eu não sei como que é feito esse planejamento aí de hora de ir embora. Mas eu sei que cada um tem a sua e nada acontece fora da vontade de Deus, que é o Criador. Então, ele é justo, ele é soberano e totalmente justo. Então, ele não deixa ninguém aqui, mas ele deixa o amor
amor que faz com que a gente se una às pessoas. Você convive com alguém que você odeia? Não. Eu posso continuar convivendo com alguém que já morreu e que eu amo? Através do meu pensamento, do meu sentimento? Sim. Posso contar minhas histórias para ele, para ela? Posso. Posso enviar meu amor? Posso. Entendeu? Então não acabou. Acaba quando acaba o amor, quando não existe mais emoção, não existe mais sentimento. Tá? Enquanto continuar existindo, vai continuar. E essas palavras, elas acabam machucando, né? A Eliane colocou aqui, eu sofro muito. Né? Eu estou sofrendo muito. Mas assim, a gente tem que aprender a sair de perto dessas pessoas que estão nos magoando. É como se eu pegasse uma faca, um espeto e falasse, olha, pode me machucar. Né? Eu deixo, eu permito, eu estou ali ouvindo, eu estou dando confiança no que ela está falando, eu estou acreditando no que ela está falando, estou dando crédito para ela, estou dando crédito para ela e estou deixando de dar crédito para mim, porque eu sinto, porque eu acredito, porque me faz bem. Epa, peraí, é errado, tem uma coisa errada aí, certo? A Rosa escreveu aqui, Michele, tenho muita mágoa do médico que cuidou do meu marido. Muito grosso e estúpido. Ele veio a falecer nas mãos dele. E por isso tive um gatilho de desespero semana passada. Ao saber que talvez ele poderia ter salvado o meu esposo. Vendo uma médica que salvou a vida de uma pessoa. Veio tudo na minha cabeça. Pensando que ele poderia cuidar melhor dele. Ficou aquela impressão horrível. Tenho essa tristeza. Tento esquecer, mas é muito difícil. A gente fica buscando esses e se, né, Rosa? Eu vejo que, assim, os médicos, eles fazem aquilo que está dentro do conhecimento deles e dentro da situação do momento, porque existem situações e situações, né? Eu comentei aqui da mocinha que falou do hospital, né? Se tivesse ido para um outro hospital, será que teria sido diferente? Né? Então, naquele momento, será que a situação estava favorável ou não? Ou será que foi realmente só o médico? Ou tinha algo diferente que poderia ser feito, né? É difícil a gente saber, né? Com exatidão e com certeza, né? Mas limpe essa mágoa do seu coração, Rosa, porque essa mágoa, ela só impede você de seguir em frente, né? Quando a gente encontra uma forma diferente de ver essa situação, a gente começa a olhar todos os lados. E às vezes a gente precisa disso, olhar todos os lados, né? E deixar de buscar realmente culpados. Porque não existe algo assim. Eu acredito que quando chega a nossa hora, não existe algo que a gente faça que possa mudar aquilo, né? É claro que a gente quer mudar, a gente quer alterar, a gente quer que aconteça da maneira com que a pessoa permaneça aqui. Mas tem coisas que estão além da nossa capacidade de entender, que são os planos de Deus, né? Os desígnios dele para a nossa vida. Então é difícil a gente falar isso. Mas a gente tem que aprender a olhar a situação como um todo. Não é verdade? Para que a gente possa acalmar aí nosso coração e não ficar mantendo a pior história, a pior versão, a versão que te faz sofrer, né? Nesse momento, não tem como descobrir como seria. A gente não pode voltar no tempo e falar, vamos fazer diferente. É o que a gente gostaria de fazer, mas nós não temos esse poder. E aí, o que a gente faz? A gente usa a nossa imaginação contra a gente mesmo? A nossa mente nos sabota. A nossa mente cria essa história.
que a minha mente criou essa história? Será que a sua mente criou essa história? Ou será que realmente ele teria essa possibilidade, né? São questionamentos que a gente precisa fazer para que a gente não seja vítima da situação, vítima do sofrimento. Porque quando eu penso que ele poderia ter feito, eu crio uma história na minha mente. E aí eu crio a revolta, eu crio a mágoa. Porque a mente não entende que isso é um pensamento seu. Ela entende que o médico fez porque não quis, né? Não salvou porque não quis. Esse é o entendimento da mente. É como se isso estivesse acontecendo agora. E aí vem a emoção. De mágoa, de raiva, de revolta, de decepção. Então, pensar no e se, ele só faz bem quando vai gerar uma emoção boa e positiva. Quando ele está gerando algo negativo para mim, eu preciso cortar esse pensamento, independente se ele poderia ser verdade ou não. Pensar vai mudar a realidade? Não. Vai mudar a sua realidade no momento, não a que aconteceu. E aí você sofre, você vai ficando presa num looping de emoções negativas. Tá? E é isso que a gente tem que aprender a observar. O que eu estou pensando, o pensamento que eu alimento está me ajudando ou está me fazendo sofrer ainda mais? Ou está criando emoções além da dor, da saudade, da falta, do vazio que o luto traz? Será que eu preciso lidar com mais essa emoção? De mágoa, de raiva, de revolta? Eu sei que as coisas acontecem e as emoções vêm. Principalmente quando a gente presencia situações em que a gente acredita que o outro poderia ter feito melhor. Mas será que aquele outro não fez o melhor que ele sabia naquele momento? Porque nós temos as nossas capacidades e nossas limitações, e todos têm. Né, meu filho? Ele tá impaciente hoje, né, filho? Então a gente precisa observar isso, e é muito importante. Passa logo. É muito importante observar isso no luto, porque é isso que faz a gente sofrer, que faz a gente criar essas emoções. São os pensamentos que a gente tem, as lembranças, as vivências, tudo isso traz e gera emoções. Tá? A Cris escreveu aqui. Tem um comentário aqui. As pessoas gostam de infernizar, de nos infernizar. A gente tem que ter paciência, porque assim, as pessoas não sabem lidar, né, com a gente que está em luto. Então, a gente precisa aprender a lidar com eles, já que eles não sabem lidar com a gente, né? Aprender a lidar com eles, que eu digo é assim, absorver o que vai fazer bem e deixar de lado o que vai fazer mal. Beck. O que o outro, ele tá impaciente, ele tá sentindo o cheiro de um gato que passa aqui na rua, e hoje de manhã, quando eu fui trabalhar, ele correu atrás do gato, o gato saiu, sai daí, não vai mexer não. O gato saiu correndo, e ele correndo atrás do gato, 6h30 da manhã, eu falei, não tô acreditando nisso. E ele tá louco pra pegar esse gato. E eu acho que ele tá sentindo o cheiro, tá impaciente pra lá e pra cá, e tá trancado aqui dentro de casa. Meu filho? A Beth escreveu aqui, boa noite a todas. Esses dias eu achava que estava melhorando, mas sei lá, tá chegando o mês de maio, mês que eu faço aniversário, mês das mães, e 3 meses sem meu filho. Tô me sentindo muito perdida. Beth, é um mês difícil, sim. Vamos fazer lá a nossa live, né? A Beth deu sugestão de fazer uma live especial do Dia das Mães. Vamos fazer sim. É um mês difícil, é um mês de gatilhos, principalmente para mães que estão vivendo luto, né? E a gente tem que aprender a ressignificá-los. Eu tenho um e-book aí que eu fiz
falando sobre datas comemorativas. Vou disponibilizá-lo para vocês aí no dia da live, para ajudar um pouquinho vocês a entender essa parte de ressignificação das datas, tá? É importante. E não se sinta perdida não, tá, Beth? Você está no caminho certo, você está aqui num grupo de apoio que ajuda você, que está te guiando, que está te orientando. E é normal, né, que essas datas, esse mês, o Dia das Mães, mexa com você. Apenas acolha o que você está sentindo e sinta. Acolha o que você está sentindo e sinta, tá? Só isso. Chore se quiser, fique quietinha se quiser, faça tudo no seu tempo, tá? Só continue caminhando, não para na emoção, tá? Na emoção que chegar aí com você, não fica parada nela por muito tempo, não. Aninha, boa noite, um beijo pra você. Boa noite. A Rosa completou aqui, as pessoas não sabem acolher o enlutado ainda, infelizmente. Eu dei um curso aqui sobre enlutados, né? Como acolher os enlutados, chama-se Ponto de Luz. Vou colocar ele lá no YouTube, tá? Para quem quiser fazer, ajuda muito, traz muito esclarecimento, porque a gente sabe que tem pessoas que querem ajudar, mas não sabem como. Então, eu fiz esse curso que chama-se Ponto de Luz, que ajuda uma pessoa a ajudar a pessoa enlutada, tá? E se a pessoa enlutada também quiser fazer, ajuda, porque conhecimento nunca é demais, tá? Eliene, eu sofro muito com a perca do meu pai e da minha mãe, da minha filha e da minha neta. Estou em processo, lidando cada dia com emoções que vêm surgindo na minha vida. O luto é esse turbilhão aí de emoções, né? Ele é, vamos dizer assim, um tornado de emoções e mexe muito com a gente. A Aninha colocou, as pessoas dão o que tem dentro do coração. O ser humano escolhe o que convém, simples assim. Por isso, cada um é cada um. Ninguém se preocupa com os outros. São poucos aqueles que abraçam de verdade, te acolhem com amor, ou melhor, sem troca. Exatamente. A Beth completou aqui. Ninguém, enquanto não passar na pele o que passamos, não vão entender, não vão se importar. Existem pessoas, né, familiares de primeiro grau, que fazem de conta que nada está acontecendo. Exatamente. Não está nem aí para a pessoa que ficou, nem tampouco a que partiu. O luto ensina muito. Acho que não tem nada que nos ensine mais que o luto. Beth, você falou tudo. Luto é transformação. Luto é transformar você em outra pessoa. O luto é fazer você enxergar a realidade, enxergar o que realmente tem valor na sua vida, enxergar o que realmente vai fazer sentido na sua vida daqui para frente. Aquelas bobeirinhas que antes você se apegava, hoje você não se apega mais. Você fala assim, eu antigamente ficava me apegando a cada bobeira. Não faz sentido. Pra quê? Antes eu dava tanto valor àquelas pessoas, hoje tanto faz como tanto fez. O luto ensina assim. O luto é o maior aprendizado que você pode ter dentro da sua vida, porque ele trabalha todas as emoções humanas. Ele ensina você a elevar sua vibração, porque você cai tão lá embaixo, mas tão lá embaixo, que você precisa subir de novo. E você aprende a subir. De um jeito ou de outro, você aprende. Só que é importante que a gente aprenda de forma consciente, entendendo como se levantou e não apenas sendo empurrada com as situações da vida. Porque quando você vai sendo empurrado e você vai melhorando com o tempo, você não entende o crescimento que você teve. Entendeu a diferença? Ter um luto consciente é observar o que está acontecendo, observar tudo isso que você falou aí, né? Que as pessoas não estão aí, ligam, fingem que nada está acontecendo. Eu tenho certeza que você vai rever a sua relação com essa pessoa. Será que é a mesma? Será que eu preciso dar tanta credibilidade para ela? Será que ela faz tanta diferença na minha vida ou não? Será que ela agrega de forma positiva como eu acreditei que ela fazia ou não? Então a gente se transforma numa outra pessoa, não tem outro jeito. E você precisa aprender a entender o que te faz bem para te tirar lá de baixo. É só o que te faz bem que te tira de lá.
Quem vai entender o que te faz bem? Você. Não é esse outro. Não é esse outro que fala que já tá na hora de parar de chorar, que já fala que, ô louco, você já tá sorrindo. Não é? Não é esse outro, é você. Então o luto traz essa descoberta de você. Você para de se preocupar com o outro. Ah, comer, o que tiver pra comer tá bom. Vamos, tá bom, qualquer roupa tá bom. Entendeu? Mas para você ficar bem, tem que ser algo que realmente toque o seu coração. Algo que realmente tire um sorriso sincero do seu rosto. Traga alegria pro seu coração. Senão você não sai dali. Por isso que o luto é único e cada um que vai saber a forma de sair do buraco. O que te tira do buraco? O que tira você não é a mesma coisa que me tirou. Tá? Em termos de ações, mas em termos de emoção, é a mesma emoção. Tá? Alegria. Alegria. O que te traz alegria? Alegria, amor, gratidão e aceitação. Quando você começar a sentir isso de forma genuína, você vai sair desse buraco. A Aninha escreveu aqui. O pior é que ninguém vê o que você está passando. Ninguém vê, né? Tá todo mundo seguindo com a sua vida e te deixa quietinho. Mas a decepção, hoje em dia, vem sempre das pessoas que a gente não espera. É isso. Boninha, decepção tem a ver com expectativa, tá? Se eu não tenho expectativa, eu não vou me decepcionar. Se eu tenho expectativa com o outro, é óbvio que eu vou me decepcionar. Por quê? Porque o outro nunca vai ser do jeito que eu quero. Nunca do jeito que eu imagino que ele vai ser. Nunca do jeito que eu desejo que ele vai ser. Uma vez eu falei isso para uma pessoa, uma amiga, e ela disse, será? Eu acho que um dia eu vou me decepcionar com ele. Vai. É óbvio que você vai se decepcionar com ele, porque se você tem uma expectativa em relação a ele, ele não vai ser 100% do jeito que você tem. Não vai corresponder do jeito que você acredita que tem que ser com você. Né? Então, a gente se decepciona sim com o outro, porque a gente espera que o outro seja de uma outra forma. Que ele tenha a empatia que a gente tem com ele, entendeu? Mas as pessoas são diferentes. Então, a gente se decepciona sim, porque a gente espera do outro. Então, no luto, o que a gente tem que fazer? Esperar da gente. Quem vai tirar a gente do buraco? Entendeu? Porque o outro, se você for esperar o outro, você vai se decepcionar. Ele não vai te tirar de lá. Com certeza. Entendeu? Ele não vai te estender a mão. Eu também não estou, eu falo, né? Eu estou te estendendo a mão, mas não estou te estendendo, não. Eu estou ensinando você a construir uma escadinha e sair daí. Tá? Pegar na sua mão e te puxar, você não vai aprender. Né? Você não vai perceber, você não vai sentir, você não vai entender a transformação. Então, eu ensino você a construir degrauzinho por degrauzinho. E aí você nunca mais volta para lá. Entendeu a diferença? Quando a gente aprende a sair lá de baixo, a gente pode até ir de novo para lá, mas a gente sabe sair. Porque a gente construiu a escadinha, o caminho. Tá? E isso é muito importante. A Cris escreveu aqui, olha, estou tentando lidar com isso, estava passando muito mal, chorava, ficava abalada por dias, lembro dele o tempo todo, mas tento lembrar com saudades e menos dor. É isso, Cris, é um treino, tá? É um treino da mente, é um treino do que você vai lembrar, do que você vai pensar. Se o pensamento estiver trazendo dor, muda o pensamento, muda a lembrança, né? Se distrai com uma outra coisa, depois volte a pensar. E assim vai dando um tempinho para sua mente, né? Eu sei que é difícil a gente parar de pensar nesse processo de luto, a nossa mente não para, mas o pensar demais gera emoções demais. Então, às vezes, a gente precisa acalmar a mente um pouquinho para acalmar as emoções, tá? Leite Souza, boa noite. Luto por meu filho há 4 meses. É uma dor imensurável, mas estou buscando forças. Grata pela live.
Seja bem-vinda, meu amor, aqui. Toda semana, toda quarta-feira, às 20 horas, estamos aqui. Nas minhas redes sociais também a gente vai colocando alguns conteúdos aí importantes, né, que vão te ajudar nesse processo. 4 meses é pouco tempo, né? E a gente imagina que você esteja passando por esse período difícil, mas estamos aqui para ajudar você a entender essa dor, entender esse desespero, né? E ter um pouquinho de calma e paciência com você, tá? É um trabalhinho aí bem lento. A Edna escreveu que queria poder abraçar as duas. Ai, que delícia, Edna. Obrigada. Recebi o seu abraço, viu? Célia, é isso que eu falo. A presencial é outra, assim, é tudo de bom, né? Aqui a gente passa o nosso amor, nossa atenção, nosso acolhimento. Mas presencial dá para abraçar, né? Mas mesmo assim, sintam-se todas abraçadas. Verdade. Bom, a gente vai criar um jeitinho aí de fazer esses encontros, né? Uma forma que seja regional já seria legal, né, André? Vamos pensar. Então, vamos pensar umas ideias aqui, tá? A Aninha escreveu aqui, olha, o presencial é mais válido, né? Pois precisamos dialogar mais com vocês. Dar esses abraços, né? A Cláudia escreveu aqui, boa noite, amigas. Quanto tempo? Eu estava sem celular. Estou trabalhando muito para ocupar meu tempo, mas não está adiantando. Lembro do meu filho todos os dias. Estou tendo crises de choro. Tendo crises de choro. Tudo que eu faço é nele que imagino. Não consigo mais ir para lugar nenhum sem me sentir culpada. Não consigo ouvir uma música, mas fez 1 ano mês passado. E domingo, agora, dia 29, ele faria aniversário. Dizem que o tempo a gente acalma a dor, mas comigo está sendo o contrário. No trabalho, do nada vem as lembranças dele. E corro pro banheiro, choro. Só Deus, que falta, Michele, que ele me faz. Tô tentando ser forte, mas tá difícil demais. Ô, Cláudio, todas essas lembranças, essas dores, elas dão uma parada, daqui a pouco elas voltam, elas param, elas voltam. E toda vez que você chora e que vem essa lembrança, você tá criando uma forma de se fortalecer, tá? Isso vai acontecer durante todo o processo e você precisa aprender a lidar, né, com isso. Eu sei que é doloroso e a gente faz isso mesmo, a gente chora, né, a gente sai de perto. Isso acontece comigo até hoje. Acontece. Acho que umas 2 semanas atrás aconteceu isso. Eu tive um gatilho emocional na escola e eu saí da sala da diretora, fui para uma salinha ali do lado e comecei a chorar. Porque eu tive um gatilho emocional fortíssimo que me trouxe a lembrança do meu filho, né? Qual que é a diferença que tem aí, né? Eu consegui sair mais rápido da emoção, da saudade, do choro. Por quê? Eu também já vivenciei isso muitas vezes. Então eu aprendi a sair mais rápido disso tudo. E é isso que você está aprendendo. Como que você aprende a sair disso? Sentindo isso. Como que você aprende a lidar com as lembranças? Lembrando. Como que você percebe que está melhorando esse processo? Vivenciando ele. E quando chegar esse momento, chegar essa lembrança, chegar esse choro, e você for para o banheiro e chorar, você chora, lava o rosto e fala, agora é outro pensamento. E você troca a estação do pensamento. Não alimenta o pensamento da lembrança. Envia sua oração para ele, envia seu sentimento para ele, envia o seu amor e fala, filho, agora tem que continuar trabalhando. E aí você vai se conectar com um outro a fazer. Vai no automático. Não pensa muito, vai. Entendeu? Que o seu pensamento vai te conectar a uma outra vivência que vai minimizar a emoção da lembrança, do gatilho emocional que você teve nesse momento, tá?
saída, veio a emoção, sentiu a emoção, chorou, lavou o rosto, enviou seu amor para ele e falou, agora eu preciso continuar. E vai para um outro lugar, para uma outra fazenda. Não no mesmo lugar que você teve o gatilho. Depois você volta ali. Vai para outro lugar. Vai tomar um café, vai tomar uma água, vai conversar com alguém diferente, de um outro assunto. Ai, que roupa bonita, que sol lindo, ai, que planta linda, deixa eu colocar água aí, deixa eu te ajudar com isso. Porque essa vivência te desconecta da lembrança e é a lembrança que está gerando a emoção triste. Tá? É isso, é assim que faz. Não é fácil. É e não é, né? É e não é. Sim e não. Parece que tá dando um eco aqui. Tá dando aí, André? No som? Não. Não? Então, acho que é só aqui. Então, tá bom. A Beth colocou aqui. Os posts são demais. Eu amo o trabalho de vocês. São anjos que chegaram na minha vida. Que benção aí, André. Os posts são créditos aí da Andréia, né, gente? Porque com todo carinho ela faz aí essa escolha das mensagens, tá? Tá acabando já o nosso tempinho aqui, né? Mas eu vou ler rapidinho aqui. Lorena, seja bem-vinda, Lorena. Acho que é a primeira vez que você está aqui. Seja bem-vinda à nossa live. Algumas semanas após o falecimento do meu filho, eu comecei a sentir dores no ombro, pescoço, a ponto de estar indo no UPA, direto, tomar morfina, porque a dor é absurda. Eles dão outros remédios, mas não adianta. Será que pode ser, então, por isso? Eu sempre fui sofrendo calada e sozinha. Não tive esse tempo só para mim. Tive 2, 3 semanas somente. Sim, Lorena, né? Pode ser emocional. Oi, André? Pode ser emocional mesmo. Sim, o emocional, quando ele não é colocado para fora, ele começa a criar dor física, tá? Pode ser sim, pode ter relação. De repente, você, né? Que bom que você chegou aqui, que você encontrou esse grupo. Eu tenho um grupo que se chama Luto de Mãe aí no Facebook. É um grupo onde vocês podem postar. Então, faça dele um diário, coloque a sua história, conte a sua história, conte o que você está sentindo, que é uma forma de você colocar para fora tudo isso, tá? Aqui na Resoluto a gente não abre para vocês postarem, vocês só comentam o que a gente coloca, mas lá no Luto de Mãe vocês podem colocar fotos, contar história, tá? Vocês fazem o que vocês quiserem lá. A Cris diz que também sempre compartilha os posts, isso é muito bom. É verdade, eu vejo. A Fernanda, boa noite, Fernanda Costa, linda, beijo pra você. Ela escreveu aqui, olha, hoje quando acontece alguma coisa ou eu lembro de algo que não me fará bem, me questiono o que essa situação fará de diferente na minha vida. Geralmente nada de bom, daí logo não dou importância e não deixo minha mente ficar presa a esses sentimentos. É isso mesmo, Fernanda. Parabéns. É isso mesmo. A Rosa escreveu aqui, muito lindo seu gatinho, ele tá querendo namorar. Será? Pode ser, tá inquieto. Mas ele é castrado, não sei se sente também vontade de namorar. E a Rosa colocou, a fé que me sustenta, né? É a fé que me sustenta. Vocês são maravilhosas. Obrigada, vocês que são. A Fernanda colocou aqui, para a semana que antecede o Dia das Mães, teremos um encontro. Todas estão convidadas, poderíamos fazer algo juntas, meninas. Vocês aí e eu aqui. Sim, Fernanda. A Fernanda é de Pindamonhangaba, gente. Vale do Paraíba. Quem é dessa região? Tem alguém aí de perto? Coloca aí. Algumas pessoas vocês são de Aparecida, de Guaratinguetá. Coloquem aí, cidade de Pindamonhangaba. De repente a gente consegue marcar alguma coisa aí, né? E todo mundo se encontra. A Edna escreveu, minha gratidão a vocês, 2 pelos ensinamentos. Gratidão, gratidão. Gratidão você, Edna, por estar aqui, por nos ouvir, tá? Por receber o nosso conteúdo. A
Lorena colocou, esse encontro seria muito interessante, vamos tirar do papel, vamos. Sônia Margarida, boa noite, minha linda, acho que é a primeira vez que você está aqui também, receba o nosso abraço. Perdi minha mãe, estou louca. Perdeu a sua mãe, perdeu não, uma forma diferente de conviver com ela, né? O amor que vocês têm, vocês vão continuar tendo. E é difícil a gente acostumar com essa ausência, normal, né? Acostumada com abraços, com carinhos, né? Com a presença física. Mas continua ainda enviando o seu amor por ela, sendo filha dela. E nós estamos aqui para ajudar você, tá? A sair dessa loucura e encontrar um caminho. Esteja sempre aqui com a gente, toda semana. Vai fazer bem para você, tenho certeza disso. A Lorena escreveu, é a minha segunda vez na live, gosto muito dos posts também. Fixe o grupo das mães na página, vou colocar assim, Lorena. A Débora Silva, boa noite, eu acho que também é a primeira vez você aqui, não me lembro, se eu não me lembro, me desculpa. Boa noite, eu estou conseguindo seguir e disseminar vários fatos da emoção graças a vocês. Eu estou tentando ressignificar as datas e os dias, principalmente ao amanhecer e adormecer. Sinto muita saudade da minha pequena. São os momentos mais difíceis, né? A hora que a gente acorda e a hora que a gente vai dormir. Que é um momento muito íntimo, né? Não tem nenhuma vivência externa do nosso mundo impactando. Então é aquele momento genuíno, é aquele momento só nosso, é um momento que a gente, né, fica assim, mais sensível, né? Mas faça algo para se aproximar da sua pequena, né? Ore com ela, reze com ela, envie o seu amor, cante para ela, né? Faça o que você continuava fazendo, que eu tenho certeza que vai chegar até ela e você vai criando essa relação aí invisível com ela, mas que é uma relação só de vocês, tá? Isso é importante, vai te fortalecendo e também fortalece a sua pequena. A Lorena colocou aqui, Michele, mas já vai fazer 6 meses que o meu Isaac faleceu, ou seja, 5 meses com essas dores. Quando isso vai passar, né? É difícil a gente falar, né? Quando vai passar. Quando você vai começar a cuidar dessa dor, Lorena? Quando você vai começar a processar e colocar isso para fora? Quando você vai começar a olhar para essa dor e começar a avaliar o que está causando essa dor? Porque assim, a dor é física, mas ela surge do emocional. O que está te ferindo? Quais são as emoções que você está sentindo no seu dia? Quando você acorda, o que você sente? No período da manhã, como foi o seu período da manhã? No período da tarde, como foi o seu período da tarde? No período da noite, como foi o seu período da noite? O que aconteceu? Que emoção você sentiu? O que você pensou? Com quem você esteve? Tudo isso é muito importante para entender as emoções que são geradas. Entendendo como são geradas, posso combatê-las, evitar que elas aconteçam, tá? Ou minimizar o impacto dessas emoções, tá? Eu criei, na verdade, 2 ferramentas aí, que não está disponível ainda, ela está em teste, mas eu vou disponibilizar ela de forma gratuita para vocês avaliarem essa emoção. Qual é a emoção que eu tenho no meu dia? Eu preciso saber qual é o nível de vibração emocional no meu dia para saber o quanto eu preciso equilibrar aqui na minha balança. Lembra que eu falo da balança emocional? Poxa, Michele, mas eu não sei o quanto eu preciso, porque eu não sei o quanto é a minha vibração. Não sei qual é o valor da minha vibração para eu saber o quanto eu tenho que aumentar, né? Então, primeira coisa é a gente entender as emoções, entender que cada uma tem um valor de energia vibracional que impacta no meu ser. Como que tá meu dia? Tô triste, tô mais alegre, tô mais para baixo, tô mais para cima? São as emoções que estão impactando no meu dia. Então, eu vou começar a observar que cada emoção tem o seu valor e que no decorrer do dia, essa soma gera a minha vibração energética.
tô mal porque eu tô tendo emoções negativas. Tendo isso como base, sabendo o que está acontecendo, sabendo quais são as emoções que estão sendo geradas no meu dia, eu vou começar a avaliar como elas surgem. Tá? Então, são duas ferramentas, uma complementa a outra. Eu vou começar a avaliar como ela surgiu. O que me levou a sentir aquilo? Foi um pensamento, um sonho, um lugar que eu fui, uma vivência que eu tive com alguém? O que gerou isso? Então, com base nisso, eu vou saber como lidar com aquilo. Olha, estou passando todos os dias em frente a um lugar que me traz aí um gatilho emocional fortíssimo. Posso mudar o caminho? Porque de repente eu estou passando ali, gente, eu não estou percebendo que aquilo está mexendo comigo. Eu não estou percebendo que é passar ali. Eu só vou perceber quando eu começar a escrever o meu dia. Eu estou tão dentro da minha dor que eu não consigo sair e ficar aqui do lado de fora olhando o que está acontecendo. Eu estou tão infiltrada na dor e no sofrimento que eu não enxergo mais nada. Então, escrever, preencher essa ferramenta vai ajudar você a entender o que está acontecendo com você. Da onde a sua emoção está surgindo, de onde ela veio, o que trouxe esse pensamento, que trouxe a emoção e que trouxe o comportamento e que também trouxe as suas dores. Tá entendendo? Que tudo vem do emocional, só que eu tenho que entender como que o emocional surge. O surgimento do emocional é a raiz do problema. O que faz a minha emoção surgir é a raiz do problema. Se eu elimino aquela raiz, a emoção não surge, consequentemente eu começo a curar o meu comportamento e as minhas dores. Entendeu? Como que eu faço isso? Com atenção plena no luto. Então, as ferramentas que eu venho criando é para te ajudar a ter essa atenção que sozinho você não consegue. Mas quando você começa a escrever ali, você começa a criar essa consciência, tá? Então, as ferramentas estão sendo criadas, estão sendo testadas aí para que a gente possa disponibilizar para vocês, tá? Até mesmo porque elas têm que ficar hospedadas em uma plataforma. Essa plataforma precisa sustentar um número de respostas, né? Tem vários processos aí para colocar para funcionar. Porque eu tenho lá no grupo Luto de Mãe 4.000 pessoas. Eu ponho a ferramenta. Se a ferramenta não sustentar as respostas de 4.000 pessoas todos os dias, ela cai, né? Como o site. Ele não sustenta, ele cai. Então a gente precisa testar tudo isso direitinho para que isso funcione de forma contínua para vocês, tá? A Débora ela escreveu aqui. Não, tem aqui a Janete. Perdi minha mãezinha e me perdi. Janete, é normal a gente se perder nesse processo, tá? Mas a gente se reencontra e a gente se reconstrói. E que bom que você chegou aqui, porque você está no lugar certo, tá? A gente vai ajudar você a ir entendendo tudo isso que você está vivendo, tá? Sônia Margarida, é a primeira vez. Perdi minha mãe e eu estou morta. Mas nós vamos aí recuperando você, tá? Tenha paciência, tenha calma. Isso é uma das, talvez, das missões mais difíceis, né? Ter essa paciência de esperar essa melhora acontecer. Mas ela é necessária. A Débora escreveu, como foi bom ouvir isso. É exatamente isso que estou fazendo, Michelle. Eu converso com ela desde a hora que acordo até a hora que vou dormir. Está me ajudando com isso. Desde já agradeço vocês. Eu apareci aqui na live no exato dia que completou um mês. Ninguém chega aqui por acaso, gente. Ninguém chega aqui por acaso. E que bom que vocês chegaram. E que vocês sabem que vocês têm um apoio aqui. Alguém que ajude, que oriente e está aí ajudando vocês a seguir nesse caminho e a construir essa escadinha, tá? Porque só depende de vocês. São vocês que vão reconstruir a vida de vocês, que vão se reconstruir, se transformar. E a única pessoa que pode fazer isso são vocês mesmos, tá? Então, nunca espere isso do outro. Espere somente de vocês. E o que a gente faz aqui é guiar vocês, tá? Trazer
trazer a consciência de que é necessário olhar com atenção o luto e tudo que está sendo gerado nele. Tá? E a gente vai ensinando vocês a olharem com essa atenção, tá? Porque cada história é uma história, cada reação é uma reação, mas as emoções são emoções. Então, aqui o que a gente ensina é lidar com emoções, tá bom? Quer finalizar? André. Não, eu queria, sejam bem-vindas, né, as meninas que entraram agora. Participem da nossa live. É muito bom a gente interagir, conhecer as histórias. E a gente fala toda semana de um tema que vai ser bom para quem está entrando agora, absorver, né? Olhe os posts, porque às vezes eu coloco situações parecidas para a gente poder entender. E se você for olhar e juntar, você vai ver que é a mesma coisa, só que dita de um modo diferente. Eu anotei aqui uma frasezinha. É possível essa dor intensa que você sente hoje seja amenizada. Para isso, a gente tem que cuidar do luto, porque o luto não é superar, o luto, ele é integrado à vida. Então, gente, nosso papel aqui é orientar cada uma de vocês, respeitando o tempo, né? É muito importante respeitar o tempo, porque pode se passar anos, a gente vai sempre lembrar, a gente vai sempre ter a saudade, a gente vai sempre ter altos e baixos. O importante é a gente reorganizar tudo isso, a gente saber lidar com esses momentos quando eles aparecerem. Tipo, os gatilhos que a gente tem, que são vários. A gente vai saber lidar assim, é possível. Tá? Não desistam disso. Tá bom? Beijo para vocês e até semana que vem. Beijo, gente. Até semana que vem. Beijo.